Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente nessa aula vai continuar falando sobre os nossos conteúdos de biologia, tá? Galera, nessa aula a gente vai dar início a uma das grandes áreas da biologia, que é a citologia, tá certo? E para a gente entender bem, né, como se deu o desenvolvimento dessa área da biologia, a gente vai trabalhar aqui uma linha do tempo do desenvolvimento da teoria celular, tá bom? O que diz a teoria celular, pessoal? A teoria celular é uma teoria que diz pra gente que todo ser vivo é constituído por células, com exceção dos vírus, então é um princípio básico da citologia, tá certo? Para que a teoria celular pudesse ter sido desenvolvida, né, nós necessitamos, né, nós tivemos que esperar o desenvolvimento de uma tecnologia, que foi o microscópio. Então, em muitos momentos a gente vai perceber isso aqui, tá? O histórico do microscópio se une com o histórico da teoria celular, tá bom? Bom, vamos passando aqui então para a gente ir discutindo um pouquinho. Bom, a história então, né, da citologia e tudo mais tem início, pessoal, em mais ou menos 1590, com uma família chamada de Janssen, tá? Os irmãos Janssen, eles desenvolveram o primeiro microscópio. Esse microscópio ele era muito parecido com uma luneta. Ele era constituído por uma única lente e ele foi desenvolvido, pessoal, com o intuito de recreação, tá? Ele foi desenvolvido para que as crianças pudessem brincar, elas pudessem então passar um tempo com essa nova tecnologia, tá? 1590, irmãos Janssen. Aí, galera, em 1555 aparece um cara bastante importante chamado de Robert Hooke. Eu vou deixar aqui, tá certo? 1555 aparece nessa história o Robert Hooke e ele é responsável por desenvolver o primeiro microscópio composto, tá bom? O primeiro microscópio constituído por dois jogos de lente. Um jogo de lente chamado de lente ocular, que fica próximo aos olhos, e outro jogo de lente chamado de lente objetiva, tá? Que fica próximo ao material biológico. Isso em 1655. 10 anos depois, em 1665, Robert Hooke ele faz uma análise, galera, de um corte histológico de cortiça. Vocês lembram lá o que é a cortiça? A cortiça é a rolha do vinho, né? É o material oriundo da casca de uma árvore, né? O material vegetal, então, e que nós utilizamos como rolha de vinho, tá certo? Ao fazer esse estudo da cortiça, o Hooke tinha por objetivo estudar a flutabilidade dos corpos, galera. Por que alguns corpos flutuam, outros não, né? E quando o Hooke, então, acabou vendo essa cortiça, ele percebeu que esse material ele era constituído por vários buracos, por várias câmaras vazias, muito pequenas, não é? E aí Hooke, então, batizou cada uma dessas câmaras de cela. Cela era o termo utilizado como nome dos quartos das freiras nos conventos, né? Nós temos a utilização cela ainda hoje como cela de prisão, certo? Tem a mesma origem. Então, Hooke foi o cara que visualizou pela primeira vez uma estrutura celular. Bom, pensa aí comigo, se ele visualizou uma estrutura vegetal, né, e viu uma série de câmaras vazias, tudo que ele viu foi a parede celular vegetal constituída de celulose que ainda não havia sido decomposta, tá certo? Muita gente chama Hooke de o pai da célula, mas como a gente vai ver, Hooke foi importantíssimo para o desenvolvimento da teoria celular porque ele deu início aos estudos da célula, mas não que ele descobriu tudo sozinho, tá certo? Bom, um pouquinho depois, nós temos o aparecimento de um outro ator aqui da teoria celular, que é um holandês. Ele vai atuar ali em 1674 e em 1677 também, tá? Esse holandês tem um nome complicado, ele é chamado de Anthony van Leeuwenhoek. Em 74, o Leeuwenhoek ele desenvolveu um microscópio próprio, era também um microscópio simples, com um único jogo de lente, né, com uma única lente, e por meio desse microscópio muito simples, muito rudimentar que ele tinha, ele acabou descobrindo os protozoários, ele também visualizou o esperma humano, ele teve visualizações de bactérias, ele foi um cara bastante importante para a teoria celular. E aí você pode parar para se perguntar agora, mas professor, se nessa época já existia o microscópio composto de Hooke, por que esse holandês que veio depois, chamado de Leeuwenhoek, não utilizou a mesma coisa?
Bom, pessoal, a gente tem que contextualizar que a gente está falando aqui no século XVII. E a comunicação nesse século era muito complicada, né? Não havia e-mail, a correspondência era muito complicada, né? Esses dois indivíduos, eles estavam em lugares devidamente afastados, não é? E aí essa comunicação, então, ficava muito prejudicada, não é? Em vários momentos da história, nós temos dois pesquisadores levando o título de uma mesma teoria científica, por exemplo, porque dois pesquisadores em locais diferentes do mundo pensaram a mesma coisa. Aqui nós tivemos algo parecido com o desenvolvimento de uma tecnologia, tá bom? Então Hooke desenvolveu o seu microscópio na Inglaterra e Leeuwenhoek desenvolveu o seu na Holanda, tá bom? Então são locais diferentes aí, beleza? Bom, aí a gente dá um salto aqui, a gente vai para 1838. Depois ali de 1677, pessoal, alguns estudos continuaram, sim, né? Nós tivemos outras visualizações importantes, como a descoberta do núcleo da célula, a descoberta que a célula se divide, tá? Mas em 1838 e 39, como a gente vai ver, nós temos bastante importância. Se atentem a esses anos e a esses nomes, tá bom? O primeiro deles são dois alemães, tá bom? O primeiro deles foi o Matthias Schleiden, que em 1838 lança um postulado dizendo que todos os seres vegetais são constituídos por célula. Um ano depois, Theodor Schwann, em 1839, lança outro postulado, que dizia pra gente que todo animal é constituído por célula também. E aí, quando a gente une, então, o postulado do Schleiden mais o postulado do Schwann, galera, a gente acaba percebendo, então, que todo ser vivo, seja ele animal ou vegetal, é constituído por célula, né? E aí, então, em 1839, nós temos o surgimento da teoria celular, beleza? Que diz pra gente que todos os seres vivos são constituídos por célula. E não para por aí, né? Em 2020 nós temos um bando de babaquinhas estudando a teoria celular com o professor Murilo Bianco, tá certo? Pessoal, a gente vai continuar falando sobre citologia no nosso próximo vídeo, tá? Esse vídeo foi só pra gente entender essa cronologia do desenvolvimento da teoria celular e espero que a gente se veja em breve, tá bom? Beijo pra vocês, até logo!